maio de 2022, sou Frei Gilvan da Comissão Pastoral da Terra e com muita alegria estamos novamente no território indígena Chucurucariri, aqui no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Presente aqui Renata, Zenício, Patrícia, Valdinalva, José Martins, Paulo. E o nosso ancião São Paulo que nos recebe aqui. São Paulo, alegria grande rever o senhor. Já vim aqui várias vezes e estou observando que sempre a fogueira está acesa aqui, né, São Paulo? Meu nome é Paulo, meu nome indígena é Poerruô, significa Paulo. Nós chegamos aqui no dia 2 de fevereiro. Agora 2022, né? 2022 agora de fevereiro, no dia 20 de fevereiro de 2022. Chegamos mais ou menos umas 3 horas da tarde. Chegamos aqui, muita chuva, as crianças tudo com fome. Aí nós, no momento, né? Nós ainda tínhamos uma comida, mas não tinha lenha por causa que estava muito chovendo. Mas mesmo assim tinha muitas goiaba por aqui, pé de goiaba, e as crianças já comeu, já foi se habituando. Tomamos dessa água aí, desse açude aqui. A mãe natureza já começou a alimentar os parentes. E aquela chuva que veio, foi para nós enraizar. Foi Deus mandando aquela chuva e nós todos encantados. fertilizar a terra. Aí catamos uma lenha, naquela noite mesmo, já de tardezinha, chovendo bastante, nós fizemos esse fogo. E hoje até hoje, ele está aceso aí, vai permanecer aceso. Enquanto nós estiver aqui nessas casinhas de lona, ele vai permanecer aceso. Agora quando nós se espalhar aqui, cada um vai fazer suas casinhas. Aí cada um, se quiser continuar com um foguinho no terreiro, é bom. Isso aí mostra que onde vê uma fumaça, tem um sobrevivente lá, seja ele quem for. Ou está vivendo lá, ou pedindo um socorro, porque às vezes a pessoa pode se perder dentro do mato. Aí limpa, para não correr o risco, pega uns dois paus desses, faz um fogo e aquela fumaça, alguém que passar voando ou distante, né? Aí vê aquela fumaça, não, ali tem um sobrevivente. Vamos lá, que ali é um lugar que está meio devastado, meio abandonado. Vamos lá, e é isso. E até se chegar um animal meio selvagem, ele vê a fumaça, vê o fogo, ele não vem. Que nem ontem mesmo. A gente ligou pro bombeiro, ele veio pegar aqui um lobo. O lobo apareceu aqui? Apareceu o bichinho, acho que foi o carro. Machucado. Machucou o bichinho, tava com uma atropelou. Aí eu pedi por mim ligar, aí o menino ligou pro corpo bombeiro e chegou de tarde. Foi levar o bichinho, né? É uma vida, a gente vê um bicho sofrendo, a gente tem que ajudar. É uma vida. E a vida permanece. São Paulo, então a fogueira é sagrada? A fogueira é um símbolo sagrado desde os nossos antepassados. E ele sempre permanece um fogo no terreiro. Quer dizer, uma fogueira. Essa fogueira aqui é sagrada. E muitos entendem, outros não entendem. Por que esse fogo de dia à noite? Aceso, mas por quê? Às vezes não sabe o que é. Diz, mas aquele menino queima aquela lenha o dia todinho ali. Alguém que por acaso chegar aqui. Mas por quê? Não sabe. Também não está. Ele acha assim, o sol tão quente, para que não queima de à noite. Não, mas aí é uma demonstração que a gente tem visto. É isso, né? Muito obrigado. Que beleza! Vocês, São Paulo, fiquem à vontade e se sintam em casa. Tá bom, obrigado. Se sintam em casa. É um prazer nosso receber essas pessoas maravilhosas que chegam. E graças a Deus já está chegando mais. Gratidão pela acolhida. A Kombi ali. A nossa parente cigana, Valdinalva, Com né? respeito, essa cigana bonita aqui. Ela tem o sangue do meu sangue. Oh, que maravilha. Então ela falou que é baiana. Eu conheço uma região da Bahia que é... Acho que não sei se é Morro do Brejo. Tem Morro do Brejo. É Morro do Brejo. Pronto, é Morro do Brejo. Lá tem indígena, lá tem índio, lá tem uma aldeia. É, meu pai era de lá. Então podemos dizer que os indígenas são parentes dos ciganos e vice-versa? São sim. Tá feliz de estar aqui, não? Sou muito feliz. Obrigado. Quero aproveitar. Posso chamar você de meu pai, né? Pode sim, não tem problema. Para mim é uma honra ganhar uma filha o dia de hoje, meu Deus. Quando eu pedi o meu pai, que ele veio falecer, eu falei assim, nunca mais vou pedir bênção, meu paizinho. Eu quero te pedir bênção. Deus te abençoe, tudo de bom. E em nome do meu pai, eu quero te dar um abraço. Pode. Que maravilha. Filha. Não tem desculpa. É um prazer meu. Tá. E eu quero dizer, eu tô aqui emocionada porque sangue não se nega. Hoje eu sou, né, presidente do CONEPI, do Conselho da Igualdade Racial. Eu quero aproveitar, né, como presidente do Conselho
no término da minha gestão, fazer um apelo para todos os povos tradicionais, todos os 28 segmentos que está na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, está também no Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais aqui em Minas Gerais, mas também faço um apelo como conselheira nacional que todos os povos se unem na luta desses nossos irmãos indígenas. E quero também, junto com eles, representando o povo cigano, denunciar a Vale. A Vale não tem direito de destruir vidas. E quero dizer para vocês que, como Agência Nacional de Desenvolvimentos e Recursos Assistenciais dos Povos Ciganos, pode contar com o apoio dos povos ciganos a nível nacional e internacional. Hoje vocês estão junto com a gente na nossa associação. Muito obrigado. Tá certo? Aí, Valdinalva, que beleza! O objetivo nosso é ir unindo os povos tradicionais, povos indígenas, povos ciganos, né? Os quilombolas, os geraizeiros, os pescadores, os carroceiros também, que são carroceiros, povos tradicionais, trazer para a luta. Quando eu vi subir daqui, eu vi a menina aqui, ela e o senhor, né? Aí eu vi quando ela ali, digo, chegou ainda. Bem logo, chegou aí, todo mundo, né? E ela saiu meio ligeirinha ali. São Paulo, que branco dá as boas-vindas cumprimentando, né? E os parentes indígenas dão as boas-vindas cantando, choando o maracá, com a mística indígena.
yeah, yeah, yeah.